Olá, boa tarde. Olá, boa tarde, bem-vinda. Obrigada. Vou te deixar com o palco, uma boa apresentação, até mais. Perfeito. Bem, primeiramente, eu sou a Tainara Reis, sou uma mulher negra, de cabelo curto e preto. Estou usando um óculos, estou usando um brinco na cor roxa, uma camisa branca escrito Thoughtworks, não sei se dá para ver. Atrás de mim tem um guarda-roupas na cor branca e uma porta branca. Bem, hoje a gente trouxe aí vários temas muito interessantes que são amplamente debatidos dentro da TOTWORKS, e um desses temas a gente também preza muito pela qualidade. Nós temos nossas próprias diretrizes de qualidade, né? Nossa maneira de fazer software é uma maneira realmente que se destaca, diferenciada, e uma das abordagens que dá certo aqui na TOTWORKS é a abordagem Shift Left Testing, que eu vou trazer para vocês. Primeiramente, eu sou, né, como disse a Tainara Reis, eu sou consultora de qualidade. Eu também crio conteúdo sobre qualidade de software no meu Instagram, no meu LinkedIn. Vocês podem procurar a Tainara Reis, que é a Tainara Reis que vocês vão me encontrar, para que a gente consiga manter esse debate, né? Gosto bastante de trocar ideia, de saber como as pessoas trabalham nas suas empresas e transmitir esse paradigma, esse jeito ThoughtWorks de fazer software. Então, e um dos temas que eu gosto muito de abordar nos meus textos, palestras, é sobre melhoria de processos, como a gente pode realmente pensar em um processo que vá agregar qualidade para o nosso software, para o nosso produto. E dentro desse tópico a gente tem aí essa prática, né, que na minha experiência tem sido muito bem sucedida, que é a abordagem Shift Left Testing. Então, primeiro, para a gente entender essa abordagem, a gente vai dar uma olhada no processo tradicional. Então, o processo tradicional de desenvolvimento de software, ele é mais sequencial, né? Uma fase, ela precisa terminar para que a gente comece uma próxima fase. Então, se a gente inicia ali na fase de análise de requisitos, essa fase precisa terminar por completo, todo o seu esforço, todas as suas atividades, para que então a gente siga para a fase de arquitetura de software e assim por diante. E se a gente observar aí na imagem, a etapa, né, a fase de testes, ela está um pouquinho mais para a direita, né? Ou seja, um pouquinho mais para o final. É como se a qualidade, essa parte de realmente olhar para a qualidade, para os testes, ficasse só no final, e no início ali a gente negligenciasse um pouco essas atividades, certo? Então, por esse motivo que num processo tradicional a gente fala que a fase de testes fica à direita. E aí, o que seria então essa abordagem Shift Left Testing? Seria, ao invés dos testes ocorrerem só nos estágios finais, essas atividades vão ocorrer mais cedo. Então, quanto antes a gente conseguir trazer práticas relacionadas a testes e qualidade, melhor. E todas essas atividades, elas vão perdurar durante todo o ciclo de vida. Então, não é que a gente vai só antecipar essas atividades, a gente vai pensar num desenvolvimento de software que em cada etapa a gente considere também esses aspectos. Então, se a gente der uma olhada em como a atenção à qualidade é distribuída no modelo Shift Left, a gente teria aqui essa imagem que representa muito bem, né? Ali, primeiro, vamos olhar para o modelo tradicional. Então, esse esforço relacionado à qualidade, essa atenção dada à qualidade, ela começa ali bem, um pouquinho mais, digamos, menor, um pouco menor, e ela vai crescendo conforme o produto vai ficando, vai sendo implementado, né? Conforme ele é implementado, desenvolvido, é gerado build, e só depois é, de fato, dada essa maior atenção aí nas etapas de teste, deploy e de release. Quando a gente dá uma olhada para o modelo Shift Left, a gente percebe que no início há um esforço muito grande. Então, há sim atividades que a gente pode exercer para adiantar um pouco esse trabalho, né? E há inúmeras vantagens em se adiantar essa atenção dada à qualidade também, que é o que a gente vai discutir hoje nessa talk. Aí você vai me falar assim, poxa, mas eu acho que eu já faço isso, né? Eu já, no meu projeto, a gente já antecipa o máximo que é possível, né, as atividades de teste. Aí eu vou te deixar a pergunta, será mesmo? Né? Será que você realmente está tendo
Será que sua percepção, essa sua avaliação está correta? A gente vai descobrir hoje durante essa palestra que eu vou fazer provocar umas reflexões em você. Então, primeira pergunta que eu quero que você se faça é se você tente perceber se você já encontrou algum defeito que poderia ter sido evitado se a descrição de uma funcionalidade estivesse mais clara ou se os critérios de aceite fossem melhor detalhados. Então, é muito comum, nossa, já perdi as contas de quantas vezes, principalmente nas minhas experiências um pouco mais antigas, né, em outras empresas, da descrição de uma tarefa, de uma user story, não estar clara, ou ter informações dúbias, né, incompletas, e os critérios de aceite ou não estarem sequer descritos, ou quando descritos não estão também completos, né? E gerar uma certa confusão ali no entendimento de quem vai trabalhar naquela tarefa. Então, digamos, essa qualidade ali na escrita das tarefas, nessa descrição, ela também é estratégica para o resultado final que a gente quer atingir. Essa pergunta é a primeira, eu coloquei aqui no início, né? A primeira pergunta que eu faço para você, porque é o primeiro sintoma de que a gente não está atuando talvez tão bem quanto poderíamos no início ali do desenvolvimento do software, né? Será que a gente está realmente atuando de uma maneira firme, incisiva ali durante o desenvolvimento do software? Será que a gente está olhando para a qualidade desde o começo mesmo? Então, tenta pensar nisso direitinho aí para dentro dos projetos de vocês. E aí eu trouxe 2 mitos que também é para provocar, também é para deixar você aí reflexiva. E o primeiro é, se você usa metodologias ágeis, né, você pode dizer para mim que, então, eu já testo cedo, né? Mas a verdade é que não necessariamente você testa cedo. Eu sei que na maioria das metodologias ágeis, ali na sua iteração, a cada iteração, há a etapa de teste, né? E geralmente a gente usa assim, um Kanban, algum tipo de board, para poder mostrar, deixar claro quais são as etapas em que cada tarefa está naquele momento. E às vezes a gente tem ali uma coluna chamada de teste ou QA, e geralmente essa coluna fica lá no final do board, né? Do Kanban, enfim. E o problema disso é que a gente pode começar a achar que isso já é suficiente, que basta, né? Que isso já é antecipar as atividades relacionadas à qualidade de testes. Mas não, ainda não é suficiente. Tem muito mais coisa que dá para a gente fazer, tá bom? E um outro mito é se você afirmar que basta a pessoa QA participar do refinamento, que também é uma etapa essencial que o QA esteja ativo, presente, não só a pessoa QA, tá? Mas qualquer pessoa do time, é importante levantar questões relacionadas à qualidade durante um refinamento. Eu diria que o refinamento, quando ele é muito bem feito, quando o time sai dele com a sensação de que sabe exatamente qual caminho trilhar, qual é o objetivo da próxima sprint, o time sai com todas as ferramentas para poder fazer o seu trabalho ali bem feito e se preocupar somente em fazer muito bem aquilo, porque não vai ter que se esforçar para entender, porque já conseguiu atingir esse objetivo, já compreendeu o que tem que ser feito, já engajou no que tem que ser feito, certo? Então, sim, é importante que a pessoa QA participe, se houver uma pessoa QA no time, né? E se não houver, é importante que todo o time se engaje para levantar questões pertinentes à qualidade durante o refinamento, né? O refinamento ele acontece bem no início no nosso desenvolvimento de software. Então, é bem natural e importante que essa seja uma etapa, uma das primeiras a se pensar em como ser um pouquinho mais shift left, um pouquinho mais criterioso com relação à qualidade já nessa etapa, certo? Então, eu trouxe essa frase aqui para a gente refletir um pouco do que é buscar qualidade. Então, buscar qualidade não é apenas encontrar inconsistências, vai muito além disso, gente. É principalmente planejar e executar estratégias para preveni-las, caso existam, encontrá-las o mais cedo possível. Então, sim, a gente precisa encontrar defeitos o quanto antes,
Mas para isso a gente precisa também prevenir. É tão importante quanto encontrar os sintomas, é prevenir, né? E prevenir da melhor maneira possível, usando ferramentas adequadas, usando essas estratégias adequadas. E é aí que está a grande vantagem da abordagem Shift Left Testing, que é nós estarmos um passo à frente dos problemas. Nós estamos aqui nada mais, nada menos que mitigando riscos. O que pode dar de errado na nossa estratégia de qualidade? Deixar os testes por último, não usar as ferramentas adequadas, né? Negligenciar alguma etapa importante, tratar de maneira, às vezes, com esse ritmo, né, que a gente vive, devido ao nosso isolamento social, é comum que no trabalho remoto a gente entre nas reuniões e tenha várias reuniões durante a semana e a gente começa a ficar, às vezes, até um pouco mais silencioso, né? Um pouco mais passivo e menos indagador, fazer menos perguntas nessas cerimônias, nesses momentos de reunião, de conversa com o time. Sendo que são momentos que são essenciais para que o time consiga pensar junto e conseguir pensar em potenciais riscos, sabe? Então, esse esforço também em ser mais participativa, ele gera um excelente resultado e ele também faz parte dessa nossa abordagem. Então, com essa mentalidade que eu quero contagiar vocês hoje. Então, a abordagem Shift Left pode e deve fazer parte de uma cultura de qualidade de um time ágil. Então, se a gente pensar na metodologia ágil, um dos objetivos explícitos até do manifesto ágil é o foco numa entrega de software que tenha qualidade e tenha valor agregado, né? Precisa satisfazer o público-alvo, precisa ser rentável ou útil, gerar valor para a nossa cliente. Então, para que a gente consiga se beneficiar dessa metodologia ágil, a gente precisa que os times sigam práticas ágeis e sigam alguns princípios de um ciclo de desenvolvimento de software ágil. E um desses princípios é a cultura de qualidade, né? Uma palavra que a gente realmente precisa falar um pouco mais sobre. Então, se a gente tem um time uma pessoa QA, geralmente essa pessoa ela se torna ali a protagonista da disseminação dessa cultura, né? Ela que tem grande conhecimento, né? Que está ali sempre estudando, fazendo suas leituras para trazer essa mentalidade da cultura de qualidade para o time. E quando a gente fala sobre distribuir responsabilidades, a gente também está falando sobre qual é o papel dessa pessoa que no time, então, já que o time todo tem a responsabilidade de executar a estratégia de qualidade. Bem, a resposta para isso é, a pessoa que ela tem uma responsabilidade muito grande em engajar essas pessoas, né? Então, se esse time tem uma pessoa que ele vai engajar, ele vai ajudar o time a tomar decisões, digamos, até por conta própria a respeito de qualidade. Porque a pessoa que ela não consegue estar presente em todos os momentos. E há times que sequer têm pessoas que Então, é muito legal quando acontece de o seu próprio time, já me aconteceu várias vezes, principalmente aqui na TOTVS, é uma coisa que foi muito surpreendente para mim, uma experiência que agregou muito, assim, algo que eu não esperava. O meu time vir me dizer que eu deveria ajudar o time a distribuir um pouco mais a qualidade, porque eu estava centralizando um pouco em mim. Né? E quando uma pessoa que começa a centralizar um pouco mais, de querer ser a última pessoa que testa, né? Tem que passar pela mão da pessoa que senão a gente não tem certeza se está de fato bem feito, se está pronto, se agregou, né? Colocar a pessoa que precisa confiar no seu time. E como que a gente faz para confiar no time? A gente dá a ele toda a estrutura, todas as ferramentas e os conhecimentos para que ele também seja um agente da qualidade, um representante por si só da qualidade. E aí ele possa, em qualquer reunião, seja com cliente, seja com usuários, seja com quaisquer pessoas, cada pessoa do time, a pessoa desenvolvedora, a pessoa analista de negócios, analista de requisitos, o papel que for, essa pessoa do seu time, ela vai te representar, ela vai muito, muito mais além do que te representar, ela vai representar o produto, ela vai representar o time e os valores que esse time tem, sendo que um dos valores é
o prezar pela qualidade, certo? Então, não dá para a gente falar de Shift Left Testing sem falar de cultura de qualidade, sem falar de agilidade. São 3 temas super fortes e que juntos eles têm, digamos assim, que a chave para a gente poder construir bons produtos. Então, para a gente conseguir sair um pouco dessa abstração toda que eu estou trazendo para vocês, né, essa parte um pouco mais filosófica, vamos pensar um pouco mais na prática. Como que a gente... o que muda se a gente adota essa abordagem? Então, se você chega para o teu time e fala, olha, a partir de hoje, a gente vai experimentar essa abordagem aqui. O que vai mudar, né? A pessoa que propuser isso, trazer a abordagem Shift Left, é interessante que ela explique o que isso resulta na prática, o que isso implica, o que vai mudar de fato, né? Não apenas, beleza, tem a questão da mentalidade, mas tem alguma coisa um pouquinho mais concreta que a gente possa fazer? E é isso que a gente vai dar uma olhada agora. Então, a primeira coisa que vai mudar, se a gente usar a abordagem Shift Left, é a mentalidade. Como eu disse, ter a mentalidade de quem testa é muito importante e tem vários momentos que a gente pode ter essa mentalidade e ser alguém que vai fazer perguntas relacionadas a isso, que vai ser criterioso com relacionado à qualidade. Então, em momentos que a gente vai fazer decisões arquiteturais, que a gente vai escolher ferramentas e frameworks, no momento de licitação e refinamento de requisitos e em momentos de negociação. Esses aqui são só alguns dos momentos que eu acho que são mais interessantes, assim, no início, né? Se a gente quer, desde o início, de fato, fazer um esforço relacionado à qualidade, nesses 4 momentos aí a gente levar isso em consideração, certo? A segunda coisa que muda são as práticas. Como eu disse anteriormente, Shift Left e metodologias ágeis andam juntas. Então, uma prática que é muito importante é a questão de feedback rápido e frequente, né? A agilidade, ela envolve feedback rápido e frequente, como a gente está vendo aí. Então, isso significa que se a gente tiver integração contínua, deploy contínuo, se a gente fizer revisão de código, se nós identificarmos riscos desde o início do desenvolvimento, se nós utilizarmos linters ou análise estática durante o desenvolvimento, se nós fizermos dailies que sejam efetivas, isso também é feedback rápido e frequente. Então, perceba, olha a riqueza de coisas que nós podemos fazer para trazer uma prática de Shift Left que seja, de fato, relevante ali para o teu projeto. A segunda prática que eu estou sugerindo aqui para vocês é a da colaboração e menos isolamento. Então, tente promover uma maior colaboração entre os papéis, né? Se você trabalha numa equipe em que cada pessoa faz ali sempre os mesmos tipos de tarefas, né? Que não distribui aquele conhecimento, e não há rotatividade dessas responsabilidades, comece um pouco a se preocupar, porque se alguém sair daquele time por algum motivo, seja até férias ou o que for, aquele time vai ter um desfalque muito grande e aquilo pode prejudicar muito o andamento das atividades, certo? E se a gente der uma olhada para mim, né, eu sou QA, então é bem importante para mim perceber, e eu vejo muito isso, que em alguns projetos antigos que participei em outras empresas, era comum as pessoas QA trabalharem muito isoladas das pessoas desenvolvedoras. E uma prática da TOTWORKS é justamente o pareamento entre todos os papéis, né? Já pareei como pessoa analista de negócio, com designer, com as pessoas desenvolvedoras principalmente, né? É muito comum que QAs e pessoas desenvolvedoras pareiem, e isso é promover colaboração, e isso é evitar isolamento também. Há inúmeras vantagens de pareamento, vocês podem pesquisar até artigos, né? Martin Fowler fala sobre isso, é muito interessante. Outro ponto é promover o envolvimento da cliente. Então, quem a gente quer, de fato, quem é que está engajado ali naquele projeto, né? Quem é que quer aquele produto, quer tanto aquele produto? A nossa cliente. É alguém que a gente precisa satisfazer. E para isso a gente precisa ter proximidade, a gente precisa receber feedbacks dessa cliente, ela precisa perceber como nós estamos trabalhando,
para ela também dar feedbacks. Essa proximidade vai ajudar o time a entender quais necessidades que a cliente tem. Então, se a nossa cliente está sempre muito afastada, se às vezes a comunicação é só por e-mail, né? Se tem algum tipo de isolamento da cliente, só uma pessoa do time tem contato com a cliente, começa a ser um pouco mais difícil para o time, de fato, assim, olhar nos olhos, né? De fato, perceber o problema que o time está tentando resolver através de uma solução de software, certo? Outra prática que é muito importante, existe aqui também na TOTWORKS, que é a prática do TDD e do BDD, né, que são sugeridos lá pela Extreme Programming, XP, e o TDD, ele, além, se você, assim, algumas pessoas não são tão habituadas, né, não gostam, às vezes, dessa prática, ou do BDD, mas é muito importante a gente, pelo menos, entender para que serve, pesquisar e tentar ver se faz sentido utilizar ou não no nosso contexto, né? Então, o que eu estou trazendo aqui para vocês são sugestões, são algumas práticas que podem agregar para o projeto de vocês. As últimas práticas são essas 4, vou passar rapidamente por elas. Primeiro é gerenciar débitos técnicos. Então, o que seriam esses débitos técnicos, né? Às vezes, nós desenvolvemos um determinado user story, por exemplo, e algum aspecto ficou faltando atualizar uma determinada biblioteca, ou tem alguma melhoria, pequena melhoria que poderia ser feita ali no código, né? Algum cenário de teste ficou faltando codificar, mas aquela tarefa, aquela user story, ela pode ser entregue porque ela está, assim, gerando valor já. Nós decidimos entregá-la, mesmo faltando aquele detalhezinho, né? Ele não chega a ser um impeditivo para a entrega. O que a gente faz? A gente abre um débito técnico e uma sugestão que eu dou é, tenha um compromisso, estabeleça um compromisso dentro do seu time de ir aos poucos, né, em toda sprint, colocar pelo menos 1 ou 2 débitos técnicos para vocês irem corrigindo, irem trabalhando neles para supri-los, né, e não ter um backlog muito grande ali de débitos técnicos, né, mas levem eles em consideração também, porque eles têm tudo a ver com qualidade. Às vezes é aquela coisinha pequenininha, mas que traz também um melhor resultado, uma melhor segurança a respeito da nossa entrega. Outro ponto é o Path to Production. Amanhã, a Patrícia Muniz vai estar aqui com vocês, pela TOTWORKS também, falando sobre Path to Production. Então, vou deixar esse ponto aí para vocês acompanharem na palestra dela, que ela vai explicar perfeitamente, detalhe por detalhe. É um tema muito interessante. Um outro ponto aqui, uma outra prática, é promover cerimônias eficazes, como eu disse, né? Às vezes a gente entra num automático ali de várias reuniões durante o dia e a gente às vezes não fica tão atenta ou deixa alguma coisinha, detalhe passar. Então, tente, conforme você consiga, né, de fato, promover, ajudar as pessoas a terem reuniões eficazes. Acho que na palestra, teve duas palestras atrás, falaram sobre, às vezes, acontecer de reuniões as pessoas ficarem um pouco... Acontece, às vezes, da reunião ficar um pouco silenciosa e a pessoa que está facilitando a reunião, às vezes, fica até um pouco constrangida, porque as pessoas não estão participando tanto. Isso também, gente, tem a ver com qualidade, né? Também tem a ver com o quanto a gente está ali prestando atenção no que está acontecendo, assimilando o que está acontecendo e tentando olhar a imagem do todo, né? O que impacta em quê? Essas decisões que estamos tomando. A gente está levando em consideração aspectos de qualidade, as diretrizes de qualidade que nós nos comprometemos a seguir. Então, as cerimônias são muito fundamentais que sejam efetivas. E, por último, identificar riscos no início do desenvolvimento, né? Já falei de risco aqui, já falei essa palavra umas 3 vezes hoje, porque sim, riscos, eles vão, se nós trabalhamos em cima de riscos, se a nossa estratégia de qualidade ela leva em consideração os riscos, provavelmente a gente vai gerar uma maior satisfação para o time que está trabalhando naquele produto e também para a cliente, certo? E a terceira coisa que muda são as perguntas que nós fazemos durante o refinamento. Então, tem várias perguntas que você pode fazer ali naquela etapa que a gente está dando uma olhadinha em tudo que está no backlog, né, vendo o que está faltando, se aquelas dos stories, aquelas tarefas, elas já têm informações suficientes para a gente trabalhar em cima delas, né? A gente fala aqui da definição de preparado, definition of ready. Então, algumas perguntas aqui que vocês podem se fazer, por exemplo,
se há dependência com outros cards, né, se há mensagens de erros previstas. São perguntas para deixar vocês um pouco mais criativas quando estiverem participando dessas cerimônias. Perguntas são fundamentais, né? É importante a gente se expor um pouco dentro do nosso time, né? Se expor de forma comedida, mas se expor ao fazer perguntas, né? Se colocar como alguém que está interessado ali no que está sendo feito e fazer perguntas que possam nos fazer enxergar com um pouco mais de clareza qual trabalho deve ser feito, né? Então, como se pretende testar? Uma outra pergunta que você pode fazer também. E a quarta coisa que muda é a definição de pronto, definition of done. Então, antes de afirmar que algo está pronto, faça uma dessas perguntas, né? Aqui tem algumas sugestões. Então, se foram feitos, se os critérios de aceite estão cobertos, se houve algum impacto em alguma outra feature, se há alguma melhoria ou correção necessária, e assim por diante, certo? E, por fim, minhas dicas finais, para não nos alongarmos tanto, proponha uma prática de cada vez. Então, se é a primeira vez que você está ouvindo sobre o tema e você quer levar para o teu time, proponha uma coisinha de cada vez, que eu bombardeei vocês de possibilidades. Escolha aquilo que você acha que as pessoas vão se engajar mais, que já tenha alguém no time que já fez alguma coisa do tipo, para poder te apoiar, né? Seja estratégico nessas suas decisões aí. Outro ponto é construir a mentalidade do time, então vai lá, pega essa palestra aqui, mostra para o teu time, procura meu artigo também, né? Bate um papo com o teu time sobre esse tema, né? Tira uma meia horinha ali depois da dele para falar sobre isso. Seja estratégica, né? E isso aqui tem tudo a ver com tudo que eu falei aqui em cima. Então, de fato, se for abordar isso, planeje como você vai chegar nas pessoas para falar desse tema e planeje como isso pode se encaixar com o roadmap, com o planejamento do projeto que você já tem. E, por último, troque figurinhas, converse com outras pessoas de outras empresas também, para ver como elas fazem, como elas usam essa técnica. E aí, minha leitura recomendada, né? Se você quer se aprofundar um pouco mais nesse tema, se você gostou desse tema, ou se você quer dar para alguém ler, mandar para o teu time ler, dá um print aí nessa tela, pega esse linkzinho que eu botei aqui, ou pesquisa no Google Sheet Left, que vai aparecer esse artigo, que eu dou um pouco mais de detalhe em tudo isso que eu falei aqui hoje, né? E eu trouxe também algumas referências, alguns textos que me agregaram muito foram fundamentais para poder construir essa palestra. Um deles é esse da Toshos, que eu indico muito, que é sobre prevenção de defeitos usando técnicas ágeis. É excelente esse texto. E, por fim, estou aqui aberta a possíveis perguntas que vocês tenham. Caso queiram me contactar ou queiram acesso a algum slide ou algo do tipo, podem me procurar lá no LinkedIn, né, Tainara Reis, ou no Instagram, que é a Tainara Reis. Muito obrigada. Opa, muito obrigado, Tainara. A gente tem duas perguntinhas aqui, da Jennifer. Se seu time ainda não adota práticas ágeis, ainda assim é possível iniciar uma proposição de shift left testing? Já viu alguma situação como essa? Ainda não tinha visto uma situação como essa. O que eu mais vi foi times que estão, na verdade, vivendo o cascágio, né? Acha que está fazendo metodologia ágil, mas, na verdade, é um mini cascata a cada sprint, sabe? Então, mas num cenário em que é um cenário, talvez, de metodologia tradicional ou algo que não seja ágil, não tem problema. Eu trouxe algumas práticas ali que são advindas de metodologias ágeis, como Extreme Programming, mas não tem problema. Nomes são muito importantes, é importante dar nome para nossas metodologias, mas às vezes é bom a gente desapegar um pouquinho do nome e ver o que faz sentido para o nosso contexto. Então, por exemplo, falei ali de TDD, falei de integração contínua, muito comum em metodologias ágeis, mas para a gente se tornar ágil, primeiro a gente tem que ter essas práticas, né? E mesmo que não seja o intuito do teu time, talvez, usar uma metodologia ágil, o que eu gosto de fazer geralmente nos meus times é desapegar um pouco desses nomes e olhar o que cada metodologia tem de bom, o que eu posso pegar de cada uma delas que vai fazer sentido dentro do meu contexto e que pode, de fato, me apoiar, me ajudar na minha estratégia de qualidade. Então, a minha sugestão seria essa. Olha dentro, né, o que tem de legal dentro do Shift Left
e coloca lá no teu projeto. Legal. A outra pergunta, que eu acho que é da Jennifer também, se o time mostra resistência às práticas e às propostas que trazemos de qualidade, alguma dica de como lidar? Isso é muito comum. É muito comum até, às vezes, pessoas que se sentirem resistentes quando alguém propõe uma coisa muito fora da caixa. A melhor maneira para convencer, ou até, às vezes não é nem a gente tentar convencer, mas apresentar, né? Primeiramente, apresentar alguma coisa um pouco mais palpável para o time, alguma coisa com clareza de qual é a ferramenta que a gente vai usar, por que a gente vai usar, qual é o problema que você vai resolver. Então, ao invés de bombardear o time de possibilidades, ou de se colocar até um pouco, se impor um pouco alguma coisa, é mostrar que o time faz parte daquilo, né? E que aquilo faz sentido, e que vai resolver algum problema nosso. E um problema que é comum para todos. Então, por exemplo, sempre acontece de terminar, as pessoas desenvolvedoras desenvolveram funcionalidade e quase todas as vezes tem alguma coisinha que fica faltando porque faltou um critério de aceite. Então, poxa, se a gente tivesse tido um pouco mais de tato ali nesse momento, né, a gente poderia ter evitado esse problema aí de comunicação. Então, comece com coisinhas pequenas. As pessoas elas vão ter resistência a mudar muito a sua maneira de trabalhar. É normal, isso é totalmente normal. Mas se for coisinhas pequenas no início e que faça sentido para o time, vai agregar muito. Se quiser me procurar nas redes sociais, eu posso falar mais coisa, porque o tempo aqui tá curto. Realmente o tempo está fechando. Vou te agradecer, muito obrigado, parabenizar pela apresentação. Estava tudo muito bom. Gostei demais também da apresentação. Obrigado, Valeu. parabéns. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau.